Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma Conferência da Estrela. Estamos hoje iniciando um novo ciclo das Conferências da Estrela. Esse ciclo que vai ser totalmente dedicado, vai ter como tema guia os objetivos para o desenvolvimento sustentável. Muita gente já deve ter ouvido falar desses objetivos, foram elaborados, foram divulgados em 2015 pela Organização das Nações Unidas, 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável como objetivos com metas concretas para serem alcançadas até 2030, também chamada Agenda 2030, como elementos guia para esse trabalho em prol da sustentabilidade, em busca de uma sociedade mais sustentável, mais equilibrada, mais equitativa, com melhores condições de vida para as pessoas de todo o mundo. Esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável se traduzem em mais de 160 metas concretas, como eu disse, e concretas e monitorizáveis que conseguimos, portanto, medir e trabalhar até 2030 com esse objetivo do desenvolvimento sustentável. Começamos hoje, nessa sessão, por um objetivo que este ano tem estado muito em voga nas notícias, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6, que trata justamente da água potável e do saneamento. Em resumo, garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos no mundo. E esse objetivo se traduz em algumas metas concretas e tendo como base o acesso universal e equitativo à água potável para todos, sem distinção de classe social ou gênero. E nesse trabalho a busca pela melhoria das condições de saneamento e higiene, diminuição da poluição dos ambientes aquáticos, do recurso água, e também melhor eficiência na utilização desse recurso, diminuição do desperdício e a restauração dos ecossistemas essenciais para a manutenção desse recurso, como os rios, as lagoas, as zonas úmidas e no nosso caso aqui no Estrela Geoparque, as montanhas que detêm a origem de boa parte da água potável disponível para a sociedade. E, nesse sentido, a nossa primeira convidada nesse ciclo, nesse novo ciclo das Conferências da Estrela, é a doutora Wanda Pires. Doutora Wanda Pires, que é licenciada em Ciências Geofísicas na área de Meteorologia e mestre em Ciências e Engenharia da Terra, meteorologista, climatologista no Instituto Português do Mar e Atmosfera, um parceiro estratégico, parceiro institucional estratégico desse geoparque. Ela é meteorologista e climatologista no IPMA desde 1995, atualmente na divisão de Clima e Alterações Climáticas, onde desenvolve atividades no âmbito da monitorização do clima, variabilidade climática e alterações climáticas. É especialista em fenômenos extremos, em particular na monitorização e na análise de situações de seca, tendo participado a nível nacional e internacional em grupos de trabalho em planos nacionais de adaptação e redução do risco de desastres naturais. Então, primeiramente, gostava de agradecer muito a presença e a resposta afirmativa ao nosso convite para estar aqui e partilhar um pouco do seu conhecimento com o nosso público, que são essencialmente professores e habitantes deste território Geoparque Mundial da Unesco. E, mais uma vez, agradecemos a presença e passo a palavra. A doutora Wanda vai ter o tempo necessário para a exposição dela e, como é praxe aqui
no nosso formato. Ao fim, teremos espaço para perguntas. Podem, ao longo da apresentação, ir colocando perguntas no chat do Zoom, ou mesmo nos comentários no Facebook, e ao fim da apresentação eu repasso essas perguntas para a doutora Wanda. Muito obrigado. A palavra é sua, doutora. Muito obrigada. Ora, boa tarde a todos. Agradecer mais uma vez o convite que foi efetuado ao ICMA para estarmos aqui a falar um bocadinho nesta temática hoje em dia, que está tão na voga, não é? Como é o caso das situações de seca, que se enquadram, obviamente, neste contexto de alterações climáticas que também estamos a viver. E, portanto, vou tentar passar aqui um bocadinho a mensagem do que é isto da seca, como é que nós a monitorizamos, o que é que se espera em termos futuros, e, portanto, vou passar aqui já a compartilhar a apresentação. Deixa-me só pôr, agora, modo de apresentação. E pronto, penso que estão a ver, não estão? Está perfeito. Ok. Bom, então, vamos aqui falar um bocadinho, como eu disse, das secas. Vou-vos falar um pouco em termos da parte histórica, não é? Das situações de seca, nomeadamente em Portugal continental. O que estamos a viver hoje em dia, e nomeadamente estamos a viver uma situação ainda de seca, ainda que tenha chovido em março, mas a situação ainda se mantém, e depois mostrar algumas projeções em termos futuros daquilo que se pode esperar neste contexto das secas. Portanto, vou começar por falar um pouco destas alterações no clima, não é? Nomeadamente ao nível da temperatura e da precipitação, portanto, perceber que alterações é que Portugal tem sentido nestes parâmetros. Depois, sim, vamos entrar na parte da monitorização das secas em Portugal, secas que vamos aqui situar-nos nomeadamente nas secas meteorológicas. Depois, em termos de tendência, o que é que está a acontecer? Está a aumentar, está a diminuir este tipo de fenómeno em Portugal? Vamos dar até o exemplo da seca de 2021-2022, ver em que estado é que estamos atualmente. E depois falar um bocadinho também da parte da gestão do risco de secas, como é que é feita esta gestão, como é que é analisada as secas em Portugal, e depois sim dar alguma informação em termos de cenários climáticos que se projeta até ao final deste século. Bom, vamos então iniciar com esta parte das alterações na temperatura e na precipitação. Vamos tentar perceber se realmente o clima está a mudar, não é? Efetivamente está, é algo que eu acho que já todos temos essa consciência e é bom que o tenhamos também. Estas mudanças climáticas são em todo o globo, sendo que é mais no hemisfério norte que se notam as maiores diferenças, e Portugal não é exceção. Portugal, de facto, segue o padrão que estamos a sentir ao nível global, e isso pode-se verificar sobretudo, por exemplo, na temperatura do ar. E eu passo a explicar o que é que tenho aqui. Portanto, aqui estão as anomalias da temperatura média no ano, em Portugal continental. Temos aqui a azul anos mais frios do que o normal, portanto, o normal de 30 anos que nós fazemos a análise, e a vermelho os anos mais quentes. E realmente quando olhamos para esta evolução, não é, entre 31 e 2021, verificamos que há aqui uma mudança do padrão nos últimos 30, 40 anos. Portanto, é a partir aqui do final da década de 70, início de 80, que há realmente aqui uma diferença em relação àquilo que se verificava antes, e com uma frequência muito grande de anos mais quentes do que é normal. Sendo que o ano mais quente mesmo em Portugal foi em 97, mas, por exemplo, já tivemos aqui anos também muito recentes, como 2017 e 2020 também, como anos muito quentes aqui em Portugal. E isso ainda é mais notório, por exemplo, quando analisamos por décadas. Temos aqui as diferenças ou os desvios da temperatura em relação a esse normal dos 30 anos, entre a década de 40, 50 e até a mais recente, portanto 2011, 2020, e de facto lá está a tal alteração, não é? A partir daqui dos anos 80, com anomalias positivas, com desvios positivos da temperatura, sendo que esta última década, de 2011, 2020, foi sem dúvida em termos médios em Portugal a mais quente que tivemos desde 1940.
Portanto, há aqui um aumento notório da temperatura em Portugal, não só a nível do país, mas também regionalmente. Em relação à precipitação, não há uma tendência tão notória, não é? Portanto, não olhamos tal como olhávamos para o outro gráfico e notávamos logo ali aquele vermelho que nos chamava a atenção de uma alteração. A precipitação, também aqui temos este gráfico que mostra os desvios da precipitação em relação ao normal entre 1931 e 2021. A azul os anos mais chuvosos e a castanho os anos mais secos. E apesar de não haver essa tendência tão óbvia como na temperatura, o que é certo é que quando também olhamos aqui para estes últimos 30, 40 anos, verificamos aqui algumas diferenças. Por exemplo, não encontramos aqui anos com grandes desvios de precipitação, anos positivos com grandes desvios de precipitação, como tivemos aqui nos anos anteriores, em que houve aqui anomalias positivas muito significativas, e depois, por outro lado, encontramos aqui uma frequência grande de anos mais secos, e inclusive é a partir de 2000 que temos aqui os anos mais secos que foram registados em Portugal. 2005, 2007, 2017, que foi muito recentemente, e 2004. Apareceu-me aqui uma coisa. Ora, quando analisamos também em termos de décadas, também aqui a tal mudança do padrão a partir dos anos 80. E essa mudança levou a que realmente aqui as últimas 2 décadas fossem consideradas como as mais secas que já tivemos em Portugal continental. A de 2001-2010 foi a mais seca, sem dúvida. Para isso muito contribuiu estes anos aqui de 2005, 2007 e 2004. Mas depois temos aqui também esta última década com um valor, com um desvio ainda bastante significativo àquilo que é normal. Portanto, temos aqui, de facto, algumas alterações que se verificam não só a nível do país, como eu disse, mas também regionalmente. E eu trouxe aqui realmente o exemplo de Guarda, da nossa estação meteorológica de Guarda, onde também aqui temos a temperatura anual, a temperatura média anual entre 1941 e 2021 também, e onde verificamos mais uma vez aqui um aumento, uma tendência de aumento da temperatura média nesta região. Inclusive, e curiosamente, não é, aqui foi o ano 2017 que foi até o mais quente. Como eu disse, em Portugal foi o de 1997, se bem que o 2017 também foi um dos mais quentes, mas aqui na Guarda foi precisamente este 2017, agora muito recentemente, como o ano mais quente que tivemos desde 41. Em relação à precipitação, mais uma vez aqui, lá está, não é tão notória esta diminuição da precipitação. A precipitação é um parâmetro, como nós sabemos, que é muito variável, não é? Nós temos aqui, quando olhamos para este gráfico, temos tanto anos muito secos como anos relativamente chuvosos, portanto há aqui uma grande variabilidade deste parâmetro. Mas ainda assim consegue-se notar aqui uma ligeira diminuição da precipitação na estação meteorológica da Guarda. E, portanto, em termos de alterações ao nível do clima em Portugal, temos de facto a subida da temperatura que predomina em todas as estações do ano, portanto inverno, primavera, verão, outono, em todas elas nós notamos esta tendência, com uma tendência também para mais situações de ondas de calor e estas com mais duração, e inclusive as ondas de calor não estamos a sentir só no verão, também na primavera e no outono se verifica este aumento. Eu posso dizer, por exemplo, que o mês de maio é o mês que em termos médios aumentou mais em termos de ondas de calor, portanto é o mês com mais ondas de calor que nós analisamos. E depois temos também um aumento de dias quentes e dias muito quentes. O que é isto? Dias com temperatura máxima superior a 30 e a 35 graus. E depois, por outro lado, não é? Em contrário, temos uma diminuição dos dias e das noites frias. Isto para a temperatura. Para a precipitação, temos o tal decréscimo, então, na precipitação anual. Este decréscimo é mais significativo na primavera, quando analisamos por estações do ano, apenas no outono não se visualiza este decréscimo. De resto, em todas as estações há, de facto, esta diminuição da precipitação, sendo que é, de facto, na primavera
que é mais significativo. E depois temos aqui, lá está, o outono, com um aumento de fenómenos extremos de precipitação intensa, ou seja, o que é que isto quer dizer? São fenómenos muito localizados e muito concentrados num espaço curto de tempo, né, com pouca duração, um dia, 2 dias ou até mesmo horas, mas com uma grande intensidade. E isso tem-se notado nos meses do outono. Por outro lado, lá está, estes fenómenos de precipitação intensa na primavera têm diminuído. E depois, ainda, uma consequência, obviamente, da diminuição desta precipitação é também a ocorrência das situações de seca, mais frequência e maior duração, mas isso já vamos ver até em mais pormenor. E, portanto, é agora para essa análise das secas que nos vamos aqui situar e mostrar alguma dessa informação. Ora, quando caracterizamos as secas, temos que definir as secas, obviamente, em vários tipos. No IPMA, nós analisamos sobretudo a seca meteorológica, faz parte das nossas, obviamente, competências. E o que é que está associado à seca meteorológica? Pura e simplesmente o déficit de precipitação, não é? Ou déficit ou ausência de precipitação. Essa seca poderá ser mais ventos fortes, umidade relativa baixa, tudo isso faz com que possa-se agravar mais rapidamente a situação de seca devido ao déficit de precipitação e, portanto, vai provocar eventualmente um aumento da evapotranspiração, por exemplo, vai causar problemas ao nível das plantas. E é aí, não é nessa altura, que passamos para outro tipo de seca. Ou seja, quando as condições meteorológicas, vamos lá, começam a ter impactos ao nível da água no solo, com uma redução e uma deficiência bastante acentuada da água no solo, aí estamos a falar já de uma seca agrícola. Porquê? Porque já tem impactos ao nível agrícola, tem impactos ao nível das plantas, com o aumento do stress hídrico das plantas devido à falta de água, e que pode ser agravado, dependendo da altura do ano, também por temperaturas altas. Isto, obviamente, que se faz sentir já passado alguns meses, não é logo de início, nós temos que ter uma seca meteorológica logo no mês, com um déficit de precipitação muito acentuado no mês. No caso da seca agrícola, teremos que ter pelo menos 2, 3 meses para começarmos a sentir esses impactos. Quando chegamos à falta de água, ao nível, por exemplo, das barragens, dos reservatórios de água, dos lagos, aí já estamos a falar de uma situação de seca hidrológica, porque já está, obviamente, a causar impactos ao nível da parte hidrológica. E, portanto, são estes 3 tipos de secas que temos que saber um bocadinho distinguir, apesar de a causa principal de todos, obviamente, é, sem dúvida, o déficit de precipitação. Ora, e como é que fazemos a monitorização das secas? Para percebermos como é que a situação de seca que poderemos estar a analisar está a evoluir. Bom, em termos de análise, o IPMA, aquilo que faz normalmente é uma análise com uma frequência mensal, mas pode ser quinzenal se estivermos numa situação de seca já um pouco mais complicada. Geralmente o que é que analisamos? Analisamos primeiro a precipitação, portanto verificar se há déficit ou não nesse mês de precipitação e em que regiões é que isso está mais acentuado. Depois podemos também ver a parte da água no solo, temos um indicador que também nos dá essa percentagem de água no solo, como é que está, e depois temos os índices de seca, que normalmente o que nós utilizamos são o índice PDSI, que é aquele mais conhecido e que normalmente associamos a tal situações de seca moderada, severa, extrema, que costumamos ouvir falar, mas também temos um indicador que faz parte do Plano Nacional de Seca, que é o SPI, que também nos permite ver as situações de seca e fazemos aqui uma análise, por exemplo, ao nível da bacia hidrográfica. Depois temos ainda um índice mais recente, que ele ainda não está a ser disponibilizado nos boletins e no plano da seca, porque ele ainda está em validação, que é um índice de vegetação, portanto, que nos permite ver o estado da vegetação, se está realmente a entrar em stress, se é devido à falta de umidade no solo, se é devido a temperaturas altas, e portanto é um índice que ainda estamos a analisar. Essencialmente
são estes três que entram na nossa análise das situações de seca. E eu vou me centrar aqui mais depois no índice PDSI, que é aquele que é mais falado. Depois toda esta informação é disseminada, obviamente, não é? Através dos nossos boletins. Por um lado, o boletim climatológico mensal, que é efetuado todos os meses, e depois um boletim mesmo específico para a situação de seca, que também é disponibilizado no nosso site, e que tanto pode ter uma disseminação mensal, como lá está, quinzenal, conforme a situação que estamos a analisar. Estes indicadores que eu disse, portanto, o PDSI e o SPI, são indicadores que foram preparados para o nosso tipo de clima, porque, por exemplo, o PDSI foi um índice que foi desenvolvido para os Estados Unidos, e como sabem, os Estados Unidos é um país enorme e com vários tipos de clima, portanto não podíamos estar, obviamente, a utilizar o indicador que estava calibrado para aquele tipo de clima dos Estados Unidos, teve que ser, obviamente, todo revisto e implementado e calibrado aqui para o nosso país. E é um indicador que entra com precipitação, entra com temperatura e entra com a água disponível no solo. E, portanto, faz aqui um balanço, não é, hidrológico, um balanço de água que nos permite depois ter anomalias ou desvios em relação a esse balanço normal de água no solo e que permite depois classificar as situações de seca, que pode ir desde a seca fraca, moderada, severa, ou extrema. Portanto, à medida que vamos agravando, ele vai caminhando para estas classes mais intensas de seca. Depois temos um outro indicador, que aliás é um dos aconselhados pela Organização Meteorológica Mundial, que é um índice muito simples. Porquê? Porque só depende da precipitação e é um índice que tem resultados em termos de várias escalas temporais. Pode ir de 1, 2, 3, 12 meses, dependendo daquilo que queremos analisar. Ou seja, se nós queremos, por exemplo, analisar, lá está, uma seca agrícola, ou seja, estamos ali a falar de meses entre os 3 e 6 meses, podemos ter os resultados deste indicador a 6 meses. E, portanto, temos a informação da precipitação no período dos 6 meses anteriores. E, portanto, ele é muito versátil nisto, porque nos permite avaliar em termos destas escalas temporais que nós achamos que possam ser importantes nos impactos que a seca pode ter. E como é que as secas estão, então, assim, a evoluir aqui em Portugal, não é? Portanto, já vimos que, em termos da precipitação, tem havido uma diminuição, de facto, da precipitação, e que impactos é que isso está a ter ao nível da tendência das secas? Bom, as secas é um fenómeno que é frequente em Portugal continental. Situações de secas já conhecemos e já são ouvidas desde há muitos séculos. Portanto, porquê? Porque o nosso clima, o nosso tipo de clima é característico ter estes anos, lá está aquele gráfico que eu mostrava há bocadinho de guarda, verificavam que nós tanto podíamos ter anos muito chuvosos como anos muito secos. Portanto, há aqui uma grande variabilidade em termos da precipitação no nosso clima e, portanto, isso faz com que estes períodos secos ocorram com alguma frequência, obviamente, com duração e intensidades variáveis, como é óbvio, e pode ser em regiões diferentes, por exemplo, só ser no sul, ser só no norte, mas costumam, de facto, haver alguma frequência. E isto data já de há muitos séculos, existem registros de jornais. Eu trago aqui, por exemplo, o exemplo de um poema sobre secas do ano de 1753, portanto foi um ano de seca severo, e que foi feito um poema, não é, para ver se chovia e se acabava. Eram feitas na altura algumas preces e algumas rezas para terminar as secas. Secas essas que na altura, obviamente, não só provocavam problemas ao nível das produções agrícolas, mas também na altura provocava fome, não é? E isso levava a que houvesse realmente mortes que, felizmente, hoje em dia, pelo menos aqui, não quer dizer que noutros países, como por exemplo em África, ainda aconteça isto, mas pelo menos na Europa, a nível de fome, já não temos esse problema, pelo menos para o ser humano. A nível animal já não se pode falar nesse sentido, não é? E, portanto, as secas, como eu disse, é algo que é característico do nosso tipo de clima.
Mas o que é que tem estado a acontecer a estas secas? E assim vamos nos centrar aqui nos últimos 70, 80 anos. Então, o que é que temos aqui? Temos aqui a percentagem do território de Portugal continental naquelas duas classes mais severas do índice PDSI, que é a seca severa e a seca extrema. E, portanto, temos aqui estas percentagens desde 1941 até 2022, apesar de aparecer aqui o 2023, mas é só até agora, ao início de 2022. E aquilo que verificamos é que lá está, temos aqui períodos secos em todos, praticamente quase todos os anos, não é? Isto é mensalmente, portanto também pode haver aqui pequenos períodos, não é, de meses, não tem que ser exatamente um ano completo, sendo que tivemos aqui nos anos 40 duas situações de seca que foram já bastante complicadas também na altura, com vários impactos também ao nível do setor agrícola e não só. E aquilo que verificamos é que teve alguma duração. Aliás, nestas colunas que aqui estão, obviamente, quanto mais larga for a coluna, quer dizer que maior duração teve, e quanto mais alta for, também quer dizer que abrangeu maior percentagem do território, e, portanto, esta seca de 44, 45 foi uma das grandes secas no nosso país. Foi, inclusive, da análise que fizemos, a de maior duração. Houve muitos locais que começou em 43 e só terminou em 46, e portanto foi uma seca das mais complicadas. Depois temos aqui vários períodos, mas eu gostava de me centrar aqui depois de 2000. Porque se olharmos para aqui, é de facto aqui a partir de 2000 que começam a ver aqui, de facto, lá está, estas colunas a alargarem um bocadinho mais e também a abrangerem cada vez mais a grande percentagem do território. E isto mostra-nos o quê? Mostra-nos que, de facto, nestes últimos 20 anos, essa frequência maior de períodos secos está associada também a maiores durações e a maiores áreas abrangentes de Portugal continental. E, portanto, temos aqui que foi e é considerada até agora a pior seca em termos de severidade, que foi 2004-2005. Tivemos, de facto, quase 2 anos com uma grande percentagem do território nestas classes mais graves do índice, mas depois já tivemos aqui, por exemplo, também aqui 2009, tivemos aqui 2011, 2012, a 2017, 18, muito recentemente, 2019 não abrangeu o território todo, mas ainda assim teve alguma duração, e agora, mais recentemente, estamos a iniciar esta 2021-22. Portanto, há aqui, de facto, das análises que temos feito, uma maior frequência de secas e com maior extensão espacial nos últimos 20 anos, sendo que 2004-2005 foi, sem dúvida, a seca mais severa e com maior extensão em termos de abrangência de Portugal continental, e depois a de 43-46 foi, sem dúvida, a mais longa, e existem mesmo relatos que alguns locais de Portugal, como Castelo Branco e Porto, viveram mesmo quase 3 anos em seca e sem que os níveis de água retomassem os níveis normais, não é, para essa altura. Aqui o exemplo da Guarda, isto aqui até foi um trabalho conjunto que nós fizemos com o público, que foi através de dados nossos do índice PDSI. Eles fizeram até um exemplo muito engraçado, muito interativo, em que as pessoas podem escolher os locais e verem como está a sua região. Centrei-me aqui, obviamente, desde 2000, não é? Porque lá está, é a partir de 2000 que notamos este aumento da frequência. E cá está, as secas que eu identifiquei a nível nacional, também algumas delas se identificam aqui, a 2004-2005, portanto, à medida que vai sendo mais vermelho, quer dizer que foi mais intensa a situação de seca, e cá temos 2004-2005, aqui um período também bastante grande. Depois tivemos aqui pequenos períodos que nunca foram recuperando, porque não vêm aqui nenhuma situação de coluna azul e, portanto, não há aqui nenhuma recuperação pelo meio, mas foram pequenos períodos secos, entre 2008 e 2009. Depois a de 2012, que eu também mostrei no gráfico anterior. Depois temos aqui em 2015, também não foi uma situação que foi generalizada a todo o país, mas ainda assim, aqui nesta zona, sentiu-se realmente uma situação de seca. A 17-18, cá está também,
ou 16-17, porque começou ainda em 16 e terminou no início de 18. E agora, mais recentemente, temos aqui alguns períodos, ainda assim, por exemplo, aqui em 2019 também, que tivemos um período seco, depois aqui um período muito ligeiro seco, e agora é esta que se está a iniciar, e portanto ainda não temos toda a informação aqui colocada. Ora, quando fazemos uma análise geral de tendências mesmo, a nível estatístico, em termos de análise de tendências de secas em Portugal, mês a mês e por estação do ano, verificamos que de facto é aqui, por exemplo, o mês de março é um dos meses, curiosamente que até foi o mês agora que choveu mais, mas é de facto o mês que nós notamos com um maior aumento de situações de seca. Mas também o abril e também aqui o maio e depois alguns meses de verão também, e portanto é na primavera sem dúvida e no verão, mas é sobretudo na primavera que notamos este maior aumento das situações de seca em todo o território, mas com maior incidência nas regiões centro-sul. A nível europeu, um estudo que foi feito também pela Agência Europeia do Ambiente, que também aqui tiveram a ver as tendências entre 1950 e 2012 das situações de seca na Europa, por exemplo, ainda não está aqui esta de 2017 que nós tivemos e que também foi bastante intensa, e aqui nota-se, lá está, na frequência das secas, cá está aqui toda a Península Ibérica com um aumento da frequência e lá está o centro-sul, como também nós chegamos a essa conclusão, com um maior aumento de frequência de secas. E depois em termos de severidade, também toda esta bacia do Mediterrâneo tem-se notado algum aumento da severidade das secas. Aqui, curiosamente, o sinal até é mais para a região norte, não é? Porque, de facto, a abrangência também agora das secas, como eu mostrei, em termos do território, tem sido em praticamente todo, desde norte até sul, e quando ocorre nestas estações do ano em que há mais precipitação, supostamente, que é o inverno, não é? Por exemplo, ou até mesmo na primavera, os valores em relação àquilo que é normal, ou os desvios em relação àquilo que é normal, são maiores. Ora, quando não chove, obviamente que a seca acaba por ser mais intensa nestas regiões do norte. Então, depois de vermos realmente como é que é feita a monitorização, que tendências é que estamos a ter, vamos agora centrar-nos neste caso particular desta seca de 2021 e 2022, que ainda não terminou, apesar da precipitação que se verificou realmente no mês de março, mas ainda não terminou, de facto. E vou começar até aqui por uma parte que me parece interessante de se perceber, que é a precipitação nos anos hidrológicos. E estamos a falar do ano hidrológico, começa em 1 de outubro e acaba em 30 de setembro. E notamos aqui também algumas tendências curiosas. Para já, os anos hidrológicos, alguns dos mais secos, situaram-se também nestes últimos 20 anos. Estamos a falar, lá está, da seca 2004-2005, 2008-2009, 11-12 e 16-17. Aqui neste gráfico podem ver aqui em cima os anos mais quentes e neste quadrante aqui são, por exemplo, os anos mais quentes e mais secos. Aqui serão os anos mais frios e mais secos. E, portanto, como veem, há aqui vários anos depois de 2000. Aliás, em termos de temperatura, estão todos praticamente os anos 2000 acima da linha do zero e que mostra que acima estão anomalias positivas. Mas também muitos aqui na zona de situações mais secas, portanto, de precipitações inferiores, que é todo este quadrante aqui. E quando analisamos os últimos 7 anos, é muito curioso e é preocupante ao mesmo tempo, porque não notamos aqui na classificação que fazemos dos anos. Nós fazemos normalmente uma classificação, tal como fazemos nos nossos boletins mensais em relação ao mês, em relação à temperatura e em relação à precipitação. Dizemos se o mês foi quente, se foi frio, se foi chuvoso, se foi seco, e quando fazemos essa classificação destes últimos 7 anos, não há aqui nenhum ano que podemos classificá-lo como chuvoso. Se virem aqui, quente e muito seco, muito quente e normal, muito quente e extremamente seco, quente e normal. Normal é o que mesmo assim ainda conseguimos ter. Mais do que isso não conseguimos.
e estes últimos 2 anos foram quentes e relativamente normais em termos de precipitação. Por isso é que, quando iniciamos uma situação de seca, rapidamente a situação agrava, porque não temos tido anos hidrológicos anteriores em que haja aqui uma boa reposição, vamos lá, dos níveis de água, não é? E, portanto, isto depois reflete-se bastante nas situações que temos de seca. Este ano hidrológico, quando analisamos só este período de outubro até março, em comparação com os anos hidrológicos anteriores, é ainda assim, lá está, apesar de ter chovido em março, é ainda assim o quarto mais seco desde 31, portanto, em cerca de 90 anos. E por isso mostra bem, realmente, que ainda estamos aqui numa situação complicada neste ano hidrológico. E tanto é que, quando comparamos com outras situações de seca, por exemplo, nós aqui pusemos entre outubro e setembro as anteriores situações de seca, a precipitação que é acumulada desde o início do ano hidrológico até ao final do ano. Aqui esta linha a cinzento é aquilo que seria normal, ou seja, seria um ano hidrológico normal, e depois temos aqui as várias situações de seca, inclusive é de 44, 45, 80, 81, 98, 99, 2004, 2005, 11, 12, 17, 18 e a vermelha aqui, esta linha mais grossa, o do presente ano hidrológico. De facto, lá está, o ano iniciou-se até relativamente próximo do normal, o de outubro foi relativamente próximo, mas depois rapidamente entramos aqui num déficit de precipitação, e inclusivamente em fevereiro era um dos mais secos, apenas o 98, 99 era mais seco do que este de 2021, 2022. E em março houve de facto alguma recuperação com a precipitação que ocorreu, mas quando olhamos em comparação com aquilo que seria normal para esta altura do ano, estamos com um déficit ainda de menos 300 milímetros. Portanto, isto diz muito ainda de como está a situação. Ok, choveu, foi bom, aliviou em algumas situações de facto, mas não é suficiente. Tem que continuar a chover para voltarmos a ter aqui uma situação próxima do normal. Olhando mês a mês, o ano hidrológico, cá está, como eu estava a dizer, o outubro até se iniciou relativamente bem, portanto, muito próximo do valor normal. Aqui a castanho é o que choveu no mês, a azul é o que seria normal chover para esse mês, mas depois tivemos um novembro muito seco, o dezembro ainda choveu alguma coisa, mas ainda assim inferior àquilo que seria normal para essa altura do ano, e depois o janeiro e o fevereiro que nós conhecemos, que foram meses extremamente secos e de facto com grandes déficits de precipitação em todo o território de Portugal. Mas depois março, aí sim, março já tivemos aqui uma recuperação, mas devo chamar a atenção que o valor médio de março de precipitação é de apenas 60 milímetros, portanto, comparado com os outros meses, é um valor ainda assim muito baixo, o que tem a ver com a tal diminuição da precipitação que se tem estado a verificar na primavera e em particular no mês de março. E, portanto, tem um valor médio muito baixo, por isso é que, apesar de ter chovido acima do normal, não é ainda o suficiente para diminuir a situação de seca. E ainda é mais curioso que a contribuição maior para a precipitação em março foi sobretudo na região sul, que não seria de esperar, não é? Portanto, aqui tivemos, isto aqui é os 100%, portanto é o que seria normal. A região norte, que é a verde mais clara, a região norte teve ligeiramente acima do normal, mas a região sul teve praticamente 2 vezes acima daquilo que é normal de março. Portanto, foi aqui que realmente se notou uma grande diferença e alguma recuperação da situação de seca. E é isso que vamos passar a ver. Portanto, quando fazemos esta análise da situação de seca, verificamos primeiro toda a parte da precipitação e depois vamos verificar que impactos é que isso teve, por exemplo, na água no solo. Aqui temos a percentagem de água no solo em Portugal continental, desde outubro até aqui 15 de março, já mostro agora do final de março. Lá está, aqui o novembro com um agravamento muito significativo em todo o território, mas sobretudo aqui na região sul e nestas regiões aqui do interior norte e centro. Depois a tal precipitação que ocorreu em dezembro, em que parecia que realmente havia aqui uma recuperação, mas
Janeiro e fevereiro, de facto, voltou a agravar significativamente em todo o território, com valores muito inferiores àquilo que é normal. Depois, a 15 de março, já se começou a sentir aqui alguma recuperação, nomeadamente aqui nesta região litoral, mas também aqui no sul, e há aqui alguns locais do interior também, e depois, no final de março, aí sim, aí nota-se uma recuperação grande, mas essa recuperação foi quê? Foi mais nesta região até aqui a sul do sistema montanhoso Monte Junto Estrela, porque aqui até houve, em relação a 15 de março, por exemplo, até houve uma diminuição da água no solo. E, portanto, foi toda esta região aqui é que houve uma recuperação maior. E salientar esta região do Nordeste que praticamente não houve recuperação. Portanto, aqui o distrito de Bragança, o distrito da parte do distrito da Guarda também, aqui um pequeno também da parte de Viseu e de Vila Real. Portanto, são distritos que ainda estão muito aquém daquilo que seria de esperar para esta altura do ano. E isso nota-se, obviamente, também no índice de seca. Lá está, foi agravando desde outubro, que começámos já com a região sul, e depois foi agravando, apesar daqui de uma ligeira diminuição em dezembro na região sul, mas foi agravando até fevereiro. Em fevereiro tínhamos praticamente todo o território em seca severa e extrema, portanto toda esta mais escura aqui era a seca extrema, portanto uma grande parte do território. E depois, a 15 de março, lá está, começou a ocorrer precipitação, já se verificou aqui uma diminuição. Por exemplo, a seca extrema deixou de estar aqui nestas regiões mais interiores, e agora a 30 de março, aí sim, verificou-se aqui uma diminuição já considerável da situação de seca, já não se vê a classe mais grave do índice, que é a seca extrema, portanto essa terminou, maior parte do território, portanto 82% está em seca moderada, portanto que é a segunda classe. Ainda assim, ainda temos aqui alguns locais em seca severa. Cá está aquilo que se verificava também na água no solo, estas regiões aqui, também do interior, do Nordeste, também aqui ainda em seca severa, porque não tiveram assim realmente valores de precipitação, nem uma recuperação tão grande ao nível da água no solo, e também aqui o litoral sul também ainda em seca severa. Portanto, houve efetivamente um desagravamento, mas ainda temos todo o território em situação de seca. Ora, se temos aqueles 300 milímetros ainda para recuperar, portanto ainda temos aqui um longo caminho pela frente. Quando comparamos com outras situações, no final de março, obviamente ainda não podemos fazer uma comparação total da situação de seca, porque ela ainda não terminou, portanto só podemos comparar mês a mês. E de facto houve aqui uma recuperação. Nós no final de fevereiro 2012 e 2022 eram as situações mais graves em termos das secas, da classificação da seca severa e extrema, mas agora aqui houve uma boa recuperação e de facto já estamos melhores do que estávamos em 2012 e mesmo até em 2005, que ainda tinha aqui alguma percentagem de seca extrema. Ora, consequências, obviamente que esta seca tem tido consequências, a mim obviamente não me cabe aqui falar muitas consequências porque não faz parte das competências do IPMA, isto é apenas alguns dos resultados que temos vistos das reuniões, não é? Os grandes problemas têm sido, sobretudo no setor agrícola, ao nível da alimentação do gado, mas também em níveis de água muito baixo nas albufeiras, não é? Um desses exemplos é a Albufeira do Alto de Lindoso, que de facto é dos valores mais baixos, ele estava com cerca de 14, 15%, salvo erro, de capacidade, portanto um valor muito baixo. E depois algumas curiosidades também, não é? Que pode ser muito engraçado e pode ser muito bonito nós irmos visitar, não é? Porque o nível da água baixou tanto que deixou a descoberto, por exemplo, esta aldeia no norte, que faz fronteira no norte entre Portugal e Espanha. É muito bonito de facto, mas não deixa de ser preocupante, não é? Ao nível em que isto chegou. E, portanto, é este o estado atual que temos da situação de seca. Como é que nós gerimos então toda esta situação e como é que nós enquadramos a parte da gestão das secas em Portugal? Bom, foi criado, isto após as secas de 2005 e 2012,
foi criado uma comissão, que é a Comissão de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca e das Alterações Climáticas, uma vez que percebia-se que tinha que haver aqui uma mudança ao nível do plano de secas que existia, tinha que haver aqui uma maior contribuição da parte do setor também da seca agrícola, vamos lá, e a nossa maneira de estar era um bocadinho ainda reativa, não quer dizer que ainda não seja, mas neste momento já estamos bem mais proativos. E quando existia uma seca era reativa, analisávamos, víamos o que é que poderia ser feito e depois a situação era esquecida, não é? Mas aquilo é que verificamos é que cada vez há maior ocorrência de secas, portanto, isto cada vez temos que ter mais atenção e não podemos parar quando a situação de seca acaba, temos que continuar a analisar, temos que continuar a ver o que é que podemos melhorar. E então, nesse sentido, foi criado esta comissão, que por sua vez criou um grupo técnico de trabalho para elaborar um plano nacional da seca e que é também responsável pela situação da monitorização e da evolução dos impactos da seca. Este grupo de trabalho, que é constituído por vários órgãos ministeriais, portanto, desde a área da meteorologia, em que o IPMA está, à parte dos recursos hídricos, à parte da agricultura, das florestas e até da parte financeira, como é óbvio, que é uma parte muito importante neste aspecto. Como é que isto funciona, este grupo? E isto já faz parte do plano da seca, que foi disponibilizado em 2017. E então, como é que é, vamos lá, o fluxograma de toda esta informação? Bom, estamos numa situação normal, em que fazemos a nossa análise normal, por exemplo, do IPMA e da APA, fazemos boletins regulares, independentemente de haver seca ou não, essa análise, essa monitorização é feita. Quando há um déficit de precipitação e que é detectada essa anomalia por parte do IPMA, o próprio IPMA tem de informar a sua tutela, mas também a coordenação do grupo de trabalho. Essa coordenação é feita hoje em dia de 6 em 6 meses entre a APA e o GPP, e portanto são eles que têm esta coordenação. Depois é informado a comissão, portanto esta comissão que existe da SECA, realiza uma reunião e verifica se existem elementos suficientes para ativar o grupo de trabalho. Não sendo o caso, voltamos à monitorização regular. Sendo o caso, então é feita uma reunião deste grupo de trabalho, é feita uma avaliação da situação e é definido um nível de alerta. Uma vez definido esse nível de alerta, são feitas as monitorizações, é ativado o plano de contingência, onde temos as medidas de mitigação e dos impactos, e é feita uma monitorização que pode ser mensal ou pode ser apertada, daí eu dizer que muitas vezes é feita a tal monitorização quinzenal. Uma vez terminada a situação, voltamos ao nível 0, é declarado o fim da situação de seca e voltamos à monitorização regular. Portanto, isto é um esquema que hoje em dia funciona muito bem. Aliás, este grupo de trabalho tem estado foi ativado agora quando foi desta situação de seca, e ainda há 2 semanas tivemos uma reunião para avaliar a situação, para ver as medidas e, portanto, é algo que tem estado a funcionar muito, muito bem. Em termos de alertas, temos 2 diferentes, alerta ao nível da seca agrometeorológica e ao nível da seca hidrológica, portanto o IPMA faz parte desta parte da seca agrometeorológica, com níveis de alerta que pode ir desde o normal, uma pré-alerta, ou até alerta, até emergência, né? No caso da emergência já se tem que adotar medidas de caráter excepcional, ao nível, por exemplo, do setor agrícola, que é este que se enquadra aqui. E como é que chegamos a estes níveis? É através dos níveis de seca, não só através dos nossos índices de seca do IPMA, portanto o PDSI e o SPI, mas também a indicadores do nível das culturas, que é monitorizado pelo GPP. E depois temos a parte monitorizada pela APA ao nível da seca hidrológica e que também tem os seus níveis de alerta, dependendo do grau por exemplo, de armazenamento das albufeiras e outros indicadores que eles monitorizam. Portanto, já evoluímos muito e eu posso dizer que já acompanhei a seca de 2005, a seca de 2012 e nota-se realmente aqui
uma evolução muito grande ao nível das situações de monitorização e de mitigação de seca. Claro que ainda há muito a fazer, há sempre a fazer, acho que nunca podemos estar descansados, porque há sempre qualquer coisa a melhorar. E uma dessas coisas é os sistemas de alerta precoce de secas. É algo que não são muitos os países que têm os Estados Unidos, têm a Austrália, não é? Enfim, são grandes potências, mas é algo que cada vez mais temos que investir. Porquê? Porque é preciso haver aqui uma integração dos vários setores, não só ao nível da meteorização da seca, mas ao nível daquilo que é feito em termos de investigação nesta área, da previsão das secas, das medidas de planeamento e de mitigação, na própria comunicação da informação, e, portanto, isto tudo é que integra, não é, um sistema destes de alerta, e aqui ainda precisamos trabalhar, ainda precisamos de melhorar para otimizar esta parte da monitorização e dos alertas de secas. Para finalizar, vou-vos deixar aqui a preocupação, não é, que nós temos maiores, que é a parte dos cenários climáticos. Não é? Eu vou começar aqui pela parte da temperatura, que é uma das mais complicadas. Nós, quando fazemos esta análise dos cenários climáticos, normalmente temos em conta dois tipos de cenários, que vocês aqui podem ver, e noutras literaturas que já devem ter visto, são dois cenários, que é o RCP 4.5 e o RCP 8.5. E estão associadas a emissões de gases, né, neste caso de dióxido de carbono, em que o RCP 4.5 são emissões que conseguimos controlar, portanto há uma estabilização das emissões de dióxido de carbono, consegue-se estabilizar, e no caso do 8.5 não, esse aumento acaba por ser constante, sempre a aumentar, e portanto não se consegue atingir, a não ser em 2000, em vez de ser em 2100, já é em 2200, enfim, é uma coisa já muito fora do normal, mas que não estamos assim tão longe dele, efetivamente. E, portanto, nestes cenários temos sempre então, um cenário mais otimista e um cenário mais pessimista. Infelizmente, ambos os cenários, no caso de Portugal continental e para a temperatura, apontam para aumentos da temperatura que podem ir desde quase 2 graus até 4 graus, tanto na mínima como na temperatura máxima. Portanto, estamos a falar aqui de aumentos muito significativos em Portugal continental. Por outro lado, em termos da precipitação, que temos aqui o cenário mais clarinho, o cenário mais otimista, o mais escuro, o cenário mais pessimista. E, portanto, as perdas, como veem aqui a escala é só negativos, não temos positivos aqui, é mesmo só perdas de precipitação até ao final deste século, e depois temos aqui estas linhas que correspondem à evapotranspiração, e aqui a escala é toda positiva. Portanto, o que é que isto significa? Precipitação a diminuir, evapotranspiração a aumentar. Portanto, os cenários apontam para Portugal até o final deste século do aumento da temperatura, ou melhor, da continuação do aumento da temperatura, e em especial da temperatura máxima, e da diminuição da precipitação, e pelo contrário do aumento da evapotranspiração. Em termos de outro resultado que é preocupante, é o número de dias com temperatura máxima superior a 35 graus. Eu aqui só mostro o outono e o verão, que é onde se nota realmente os maiores aumentos, apesar da primavera também ter aqui um sinal forte, mas como o outono é aquele que temos começado agora a notar ao nível da temperatura algumas diferenças, resolvi pôr aqui realmente o outono. E estamos a falar de aumentos do outono entre 2 a 5 dias. Pode não parecer muito, mas, por exemplo, em termos médios, no outono, nós costumamos ter cerca de 8 dias com temperatura máxima superior a 35, em termos médios no país, se calhar nem tanto, 6, 8 dias. Ora, estamos a falar de mais 5 dias, portanto, podemos estar aqui a falar daqui a bocadinho de 15 dias de temperaturas máximas superiores a 35 graus, o que já é considerável. E no verão, bom, no verão podem ir de 9 dias até 30 dias, estamos a falar daqui de mais um mês. É de facto algo que pode ser bastante preocupante. Em termos dos dias secos, aqui também se projeta aumentos de dias secos, portanto, se estamos a projetar a diminuição da precipitação, também aqui há um aumento do número de dias secos, que no outono, por exemplo, pode ir entre mais 6 até mais 10 dias. Portanto, a precipitação é de facto, claro que a temperatura, o aumento é preocupante, mas a precipitação no nosso país
também tem aqui uma preocupação muito grande, e ambos os cenários, tanto o mais otimista como o mais pessimista, aponta de facto para perdas ainda significativas, que podem ir na região norte até aos 15%, na região centro até aos 20% e na região sul até aos 30%. E isto, quando analisamos, por exemplo, por estações do ano, aqui também apenas o inverno, curiosamente, tem aqui um sinal positivo, mas de resto há uma diminuição da precipitação em todas as bacias, isto tanto para o cenário 4.5 como para o cenário 8.5. Aquilo que se verifica, que os modelos apontam, é de facto em Portugal para um semestre seco, que será cerca de 25% a 40% mais seco em relação àquilo que já temos hoje em dia. Depois também pus aqui só o exemplo da Guarda, isto aqui é tirado do portal do clima, um portal onde podem analisar de facto a evolução da temperatura até o final da temperatura, da precipitação e de outros indicadores até o final deste século. Temos aqui o aumento da temperatura em Guarda, que pode ir entre 3 até 6 graus aqui no final do século, por exemplo. E depois, em termos da precipitação, lá está, não é tão notória a diminuição da precipitação, mas ainda assim há uma ligeira diminuição aqui, com perdas que podem chegar até aos 200, 300 milímetros, enfim, é variável, obviamente, mas podemos chegar a perdas ainda bastante acentuadas. Depois também aqui o índice de seca, nesta região da Beira e Serra da Estrela, o índice de seca mostra aqui, de facto, para o final do século, que estamos com um período seco, portanto, estamos numa situação de seca, ou são valores negativos do índice, portanto, que está associado a situações de seca, o que obviamente não seria de esperar outra coisa se estamos a projetar a diminuição da precipitação. E, por outro lado, uma das consequências destas situações de seca, não era o âmbito aqui, mas eu achei curioso mostrarmos, que é um aumento do índice de risco de incêndio, portanto um risco de incêndio elevado em toda esta região para o final do século, deste século. Também o conteúdo de água no solo, e isto aqui sobretudo na parte sul da Europa, os modelos apontam já em 2040 para uma diminuição da água no solo, depois em 2070, até 2070, essa diminuição ainda é mais acentuada e até ao final do século as perdas ainda são maiores em termos de diminuição da água no solo. Portanto, menos água disponível para as plantas, o que nos faz repensar aqui um bocadinho como é que podemos mitigar este tipo de situações. E depois, também ao nível dos cenários na Europa, também da Agência Europeia do Ambiente, temos aqui um aumento, e isto até 2070, um aumento da frequência das situações de seca em ambos os cenários, mas que se nota aqui bem na Península Ibérica um aumento bastante acentuado de frequência de situações de seca até ao final deste século. E também o índice de aridez para Portugal, que é outro dos indicadores que nós também temos disponíveis no portal do clima. Isto é o que temos em termos normais, não é? de como está o país, mas ambos os cenários apontam aqui para um aumento da região semiárida, e chama a atenção que não é só na região sul, apesar de ser aqui no Alentejo e Algarve que tem maior impacto, mas também aqui nestas regiões interiores também se nota este aumento aqui da área semiárida aqui em Portugal. E pronto, e com isto levo-me aqui a deixar esta informação que eu acho que todos temos que refletir, não é? A ideia, obviamente, que era sempre tentarmos chegar ao aumento até 2030 da temperatura de 1,5 graus. Confesso que acho que dificilmente isso poderá acontecer. Para isso implica diminuir as emissões de dióxido de carbono cerca de 45% até 2030, para em 2050 atingirmos a neutralidade carbónica. Confesso que, como estão as coisas, acho muito complicado. Acho que a Europa tem feito um bom trabalho e Portugal está no mesmo patamar. Claro que ainda pode muito ser feito também, mas a Europa está no bom caminho.
mas o problema não é só a Europa, não é? Porque as grandes contribuições para os gases de efeito de estufa até estão fora da Europa, e eu deixo aqui este último slide, onde mostra realmente os principais emissores. Isto é, aliás, estava aqui o site, é neste site que aqui está, que é o Atlas do Carbono, e que nos mostra, de facto, os principais emissores de dióxido de carbono. Isto é curioso porque, se entrarem no site, conseguem ver a evolução desde 1960 até agora, até 2020. Apesar de, por exemplo, os Estados Unidos terem aqui uma emissão mais alta, não é? Portanto, quanto maior for a bola, quer dizer que maiores emissões têm, mas ainda assim houve uma diminuição em relação ao início do período. No entanto, se depois começarem a ver isto a evoluir, vão ver que aqui a China, a Índia, não têm praticamente emissões na década de 60, 70, e depois há um aumento brutal nestes últimos 20 anos aqui nestas regiões da Ásia, e portanto, enquanto isto acontecer, obviamente que muito difícil nós conseguimos reverter esta situação do aquecimento global. E com isto termino a minha apresentação, e obrigada. É verdade, muito obrigado pela apresentação, doutora Wanda. É verdade, foi muito bom ver a urgência desse tema, né, do tema da água, e não à toa nós escolhemos esse tema para abrir esse ciclo de conferências da Estrela. No contexto português, é um recurso bastante ameaçado pelas alterações climáticas, nesses cenários das alterações climáticas que nós vimos aí, e reforçar e agradecer a contribuição e a partilha do conhecimento. Estamos aqui à espera de mais perguntas, então volto a convidar os participantes que queiram fazer perguntas ou pelo chat chat do Zoom, ou pelos comentários no Facebook, mas já temos várias perguntas aqui, e começaria por uma pergunta sobre mais técnica, sobre a parte meteorológica. Se a frequência de secas está a aumentar, como se viu, quais as razões meteorológicas que estão na origem desses fenômenos? O que causa esse aumento na frequência de secas? Bom, a frequência de secas está ao nível da linha que temos sentidos dos eventos extremos. Ou seja, estas situações das alterações climáticas, que têm na prática sido uma consequência da atividade humana, não é? O que é que faz? Quando nós temos um aumento da temperatura, também temos um aumento em termos dos fenómenos extremos. E, portanto, esses fenómenos extremos, e que não estamos a falar só de secas, estamos a falar de ondas de calor também, por exemplo, não é? Obviamente que faz com que nestes últimos, e é por isso é que nós notamos que é nestes últimos 30, 40 anos que há esta maior frequência, não é? Que tem, obviamente, está diretamente relacionado com este aumento da temperatura que também se faz verificar. Portanto, o aumento da temperatura vai implicar um aumento dos extremos. E ao implicar um aumento dos extremos, necessariamente também um aumento das secas, que faz parte desses fenómenos extremos. E, portanto, é isso que se temos estado a registrar, e no caso aqui, claro que depois existem diferenças em relação à região que estamos. Nós aqui, no aumento das secas, estamos a falar em toda a bacia do Mediterrâneo. Por exemplo, na Europa do Norte, já verificamos um aumento de precipitações mais intensas, não tanto de secas. Portanto, isto depois varia dependendo do tipo de clima. Nós já temos um clima propício à ocorrência de secas, portanto, ao haver este aumento dos fenómenos extremos devido também ao aumento da temperatura e às alterações climáticas, consequentemente também vamos ter o aumento das secas. Sim, sim. Obrigado. Uma outra questão que me surgiu aqui, no caso da Estrela, que ainda tem como ícone a neve, né? E a gente vê, e mesmo em conversas, na percepção da população local, a diminuição da frequência de neve. Muitas vezes isso não se reflete na seca meteorológica, mas qual o grau dessa diferença, a diminuição da neve, mas a precipitação na forma de chuva,
sobre a seca agrícola ou hidrológica. Sim, é claro que a neve é a precipitação da forma sólida, não é? Portanto, se a precipitação está a diminuir e, pelo contrário, estamos com um aumento da temperatura, portanto, estamos a verificar que não há dias tão frequentes, dias frios e noites frias, e isso é ao nível de todas as estações do ano, não havendo temperaturas tão baixas, havendo menos precipitação, ora, não poderá haver tantas situações ou tantos episódios de neve. Não é? Portanto, isto acaba por não estar só associado à parte da seca e do déficit de precipitação, mas também à questão da temperatura, que aqui sim, porque muitas vezes até pode ocorrer precipitação, mas de facto não tivemos temperaturas muito baixas, e isso tem estado a diminuir cada vez mais, e podemos até este exemplo agora deste ano, que não tivemos assim um grande episódio de frio, claro que já houve frio e já nevou e tudo, mas aqueles episódios de frio durante algum tempo prolongado, por exemplo, não tivemos, e nestes últimos anos não temos tido, tivemos o ano passado, em janeiro, um episódio de frio relativamente grande, mas são episódios já muito espaçados, com pouca frequência. E não havendo isso, também não poderá haver, obviamente, neve, não é? Porque começa a haver essa diminuição também dos episódios de neve em Portugal. E o reflexo disso para a disponibilidade de água para consumo humano? Também pode ser, tem os seus impactos, não é? Porque a neve não deixa de ser água e quando as temperaturas aumentam, há o derretimento do gelo, não é? E que ajuda também na infiltração nos solos e nas barragens, não é? E, portanto, ajuda também a colmatar a falta de água que possa existir. Não havendo, obviamente, não vai contribuir também para essa situação. Ok. E outra questão que apareceu aqui relacionada com esse evento que estamos vivendo esse ano, uma questão do senhor Paulo Sérgio Pereira sobre a notícia que vimos recentemente da paragem da utilização das águas das barragens, se foi, ele pergunta aqui se foi parte da recomendação daquele grupo técnico para prevenção e controle da seca. Sim, foi parte, pronto, é uma área que obviamente diz parte e respeito aqui, neste caso a APA, não é? Porque são eles que têm as competências ao nível da parte hidrológica e da parte da energia ligada à parte das barragens, mas foi uma das diretrizes da reunião da Comissão e, portanto, uma das medidas que foram impostas foi de facto essa situação, sim, isso sem dúvida. É bom saber mais pormenores de como funciona o trabalho, né, de dentro Exato. da Não, e este instituição. grupo, a partir de todas estas informações, porque este é feito depois, eu não mencionei aqui, mas é feito um boletim geral, não só com a parte meteorológica, mas com a parte da hidrológica também, e com todas as medidas que são efetuadas e que são adaptadas mês a mês, não é? Que vão sendo postas ou que vão sendo retiradas, e esses boletins estão disponíveis, não estão logo no imediato, mas eu diria que para aí 15 dias, um mês depois, estão disponíveis os relatórios, tanto no site da APA como no site do GPP, do Gabinete de Políticas e Planeamento. Portanto, as pessoas podem aceder e podem ter essa informação. Não, isso é muito bom. E mesmo o Portal do Clima é um recurso didático muito interessante. Sim. Nós costumamos utilizar muito nas nossas atividades. Uma outra questão que surge aqui, para o cálculo desses índices que apresentou e para medição da precipitação, é usado o radar do IPMA ou as estações meteorológicas? É usado as estações. Estes índices são baseados em estações ou também podem ser baseados em dados de modelo. Modelos que dão dados de precipitação e que têm até uma escala melhor do que dados das estações, não é? Porque a gente não consegue ter uma estação em cada local, exatamente. Mas é baseado nas estações e no caso do SPI muitas vezes também utilizamos os dados de modelo. O radar é utilizado sobretudo para a parte da previsão. Previsão meteorológica. Ok, obrigado. E uma outra questão que temos aqui, já fez a comparação
com outros países da Europa, principalmente mais ao norte e da região mediterrânea, mas comparando com os nossos vizinhos da região mediterrânea, a seca em Portugal é mais grave ou está em linha com os nossos vizinhos mediterrâneos? Sim, está muito em linha, não é? Está muito em linha, sobretudo com os nossos vizinhos espanhóis, não é? Infelizmente a seca não tem fronteiras, não é? E nós temos bacias hidrográficas em comum, e portanto e muitas vezes nós sofremos também com o que eles têm, porque também vem de lá, não é? A água, muita dela vem de lá, nestas bacias comuns. E portanto a seca, como eu disse, não tem fronteiras, e isto abrange praticamente toda a bacia do Mediterrâneo: Portugal, Espanha, o sul de França, Itália, Grécia. Portanto, todos estes países estão em linha com este aumento das situações de seca, mas claro, nós centramos mais aqui na Península Ibérica, e é um dos, de facto, se calhar até posso dizer que em termos de frequência até poderá ser dos sítios com maior frequência, aqui na Europa, claro. Okay. E para encerrar, já que já nos adiantamos aqui na hora, em alguns minutos, eu deixava uma questão mais voltada para a sensibilização ambiental, na sua vivência, na sua experiência. O que tem percebido da percepção e do comportamento da população? Acha que estamos avançando nesse sentido ou o trabalho pela sensibilização com relação à seca e ao recurso à água, se não tem dado resultado? Eu acho que já avançamos, acho que se calhar não é suficiente ainda, mas acho que já estamos melhores. E eu, curiosamente, eu dou algumas palestras a nível escolar, portanto nas escolas, e é engraçado ver que os miúdos, as crianças já têm essa percepção, e estamos a falar desde crianças de 9, 10 anos até 16, 17, não é? E muitos já têm essa percepção naquilo que têm que fazer por causa da falta de água, no que é que precisam, e não só, a nível da parte da reciclagem também, enfim, todas estas situações que estão associadas às alterações climáticas, eles já têm muito essa percepção. Claro que ainda há muitos que se calhar nem sabem bem o que é, não é? Mas acho que também estes movimentos que houve aí estudantis sobre as alterações climáticas vieram ajudar muito nesta parte da educação, que eu acho que é por aí que a gente também deve começar, não é? Porque as crianças, lá está, são o futuro, como se costuma dizer, isto não é um chavão, é mesmo assim. E por isso é por aí que nós temos que começar, porque elas têm que ter essa percepção daquilo que estamos a lidar hoje em dia e daquilo que temos pela frente. E, portanto, são elas que vão pegar naquilo que nós estamos a fazer hoje. E se não derem continuidade, pronto, não há obviamente nada a fazer. Mas é engraçado porque, ao nível da seca, nota-se algumas diferenças, nomeadamente ao nível das câmaras municipais, por exemplo, nas regas, que já evitam fazer aquelas horas, não é, de grande quantidade de radiação solar, não é, que evapora logo. Portanto, já há alguns cuidados e há muitas câmaras que têm já implementados alguns planos associados às alterações climáticas e que, portanto, também têm planos associados a esta parte da disponibilidade de água, e por isso, não digo que já seja o ideal, mas já estamos melhor do que estávamos há uns, se calhar, 10, 15 anos atrás. Muito bom, muito bom. Então, encerramos por aqui. Mais uma vez agradeço muito a disponibilidade para estar aqui e partilhar o seu conhecimento conosco. E ficamos por aqui convidando o nosso público, os nossos participantes, para a próxima Conferência da Estrela, que vai ser sobre o ODS 15, que trata de proteger a vida na Terra. Muito obrigado e até a próxima.